a todos, estamos aqui mais uma vez dentro do nosso SEIC para trazer para vocês, Geração Espírita Z, as nossas palestras do Seminário da Juventude. Hoje trazemos Gonçalo falando sobre vícios. Veja que interessante, não perdem, vai ser muito legal. Pessoal, queria começar com ele, começar com Jesus Cristo, nosso Senhor. Certa vez Jesus estava terminando uma longa viagem, né? Cansado, suado, e encontrou um doutor da lei. A gente tem que tomar cuidado, para que a gente, no estudo da doutrina espírita, do livro dos espíritos, a gente não se torne aí doutor da lei, né? E fique preso à letra que mata. E o doutor da lei, querendo tentar o mestre, perguntou: Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus respondeu: tu sabes. Amar o teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eis o segundo. Aí está resumida toda a lei e todos os profetas. E analisando cada palavra de Jesus, agora fazendo uma referência ao segundo mandamento que ele cita, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Nós espíritas, nós, graças a Deus, né, pelo menos a maioria já está nesse movimento de amor ao próximo, na tarefa assistencialista, na consolação, no esclarecimento ao necessitado que chega na casa espírita, na caridade fora de hora que o Gustavo falou ontem. Eu acho que a maioria dos espíritas, pelo menos a maioria, já procura se atentar para esses pontos. Mas e o a ti mesmo que Jesus falou? Porque a gente se atenta ao seguinte: não, eu devo amar o meu próximo como eu me amo, apenas como uma comparação. Mas não devemos ver apenas como uma comparação, mas também como uma adição. Eu devo me amar. Eu devo me amar para que eu ame o meu próximo. Nós, como espíritas, a gente sim tem que se voltar para o próximo, mas não podemos esquecer do amor próprio. Este amor próprio que ainda é motivo de controvérsia. É tão mal compreendido, amor próprio, porque eu imagino o quê? Não, eu me amo, então eu vou comprar o carro do ano, o celular do ano, a bolsa, aquela bolsa de... Quanto é que está uma bolsa chique, Luana? 800? Por aí, né? Aquela bolsa de R$ 800. Não, tem problema a gente objetivar algum bem material? Não, não tem. Não é esse o ponto. O problema está em a gente achar que só vai se amar quando tiver algo de material. Isso não é amor próprio. Eu tenho amor próprio porque eu atravesso a rua, olho para um lado, olho para o outro para não ser atropelado. Eu me amo. Isso é instinto de preservação. Amor próprio verdadeiro, ele é também isso, mas ele vai muito mais além. É a nossa proposta nesta manhã, atrelado aos vícios. Falamos um pouco sobre amor próprio, vamos falar mais o que é, de fato, amor próprio. Mas antes, precisamos também compreender um pouco acerca dos vícios. Aí eu recorro ao Livro dos Espíritos, perguntas 907, 908 e 913. Pergunta 907, Kardec fala o seguinte, ele começa tratando das paixões, porque um vício ele não nasce pronto. Tudo no universo começa criança, tudo, desde o átomo até as estrelas. Tudo na natureza começa criança e tudo se desenvolve. Da mesma forma, um vício. Kardec pergunta, lá na 907,
O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo, porque o vício começa com uma paixão. Olha só. O que é uma paixão? É algo ruim? A paixão é só eu amar um outro desesperadamente, o meu primeiro amor, aquele amor adolescente? Paixão é só isso? Não. Não é só isso. E a paixão, ela é má por si só, porque a gente aqui na doutrina espírita fala muito de paixão, né? Como combater as paixões. Só que a gente esquece do má. As más paixões, porque os espíritos vão nos dizer, não, a paixão está no excesso provocado pela vontade. A vontade é o princípio que nos foi dado para o bem. E as paixões podem conduzir o ser humano às grandes coisas. Olha que interessante. Então, paixão por si só não é mal, porque ela pode produzir muito bem. Por exemplo, a gente está aqui falando em doutrina espírita, é uma paixão. É bom, vocês estão aqui no domingo de manhã. Poderiam estar na praia, no shopping, mas estão aqui, estão movidos por uma vontade, uma paixão, que quando bem direcionada, pode conduzir a um bem muito grande. Paulo de Tarso tinha uma paixão imensa por Deus. Por isso perseguia cristãos, porque era mal direcionado. A paixão de Paulo por Deus nunca foi posta em dúvida. Agora, quando ele encontra Jesus ali a caminho de Damasco, começa o verdadeiro direcionamento. Não transformou uma paixão, apenas foi direcionado para um caminho. O caminho certo, né? O caminho imperecível. E os espíritos vão nos dizer, o abuso que nós fazemos das paixões é o que vai causar o mal. Então está errado eu ter uma paixão? Não. Como? A exacerbação, o abuso, o excesso. É isso que vai causar o mal. Só que Kardec, né, ele sempre fazia as perguntas que a gente gostaria de fazer. Ele diz, entendi. Uma paixão mal direcionada, um excesso pode causar o mal. Então, e aí já na pergunta 908, ele vai dizer, como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? E a resposta é muito simples, extremamente simples. Os espíritos vão nos dizer, as paixões são como um corcel, um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando passa a nos governar. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna má no momento em que deixais você de governar a paixão e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para o outro. Então, olha só. Quando a gente começa a perder o time, o limite, e quando a gente começa a se prejudicar ou prejudicar o outro, aí deixou de ser uma paixão boa. Aí começa a complicar o negócio. Tem problema eu acessar um Instagram 15 minutos, 20 minutos, para ver as notícias, para ver como é que a galera tá? Não tem problema. O problema está no que o Vitor falou ontem. Eu vou passando um, vou passando outro, daqui a pouco eu perco meia hora, 1 hora, 2 horas. E a minha mente vai se enchendo do supérfluo. Eu poderia estar em contato com uma leitura edificante, eu poderia estar em contato com a minha mãe, com o meu pai em casa, eu poderia almoçar na mesa com a minha família, mas não. Aquela paixão começou a me dominar. E este tratamento que a gente dá, esse deixar correr frouxo, ele acaba se tornando um hábito que mais na frente se torna um vício. É como eu gosto de falar do vício da bebida. As pessoas que estão alcoólatras, elas não começaram alcoólatras. Começou assim, não, hoje é sábado, hoje é domingo, eu vou tomar um copinho de cerveja. É domingo? Pode. Aí, assim, não, quarta-feira tem jogo à noite.
eu vou tomar uma cervejinha para assistir o jogo. Aí ficou domingo e quarta. Não, hoje é sábado, eu vou tomar, é final de semana. Ficou sábado, domingo e quarta. E aí vai. E aí você vai perdendo o time, o limite. Quando você se percebe, já está em uma situação que fica mais difícil de sair. Dá para sair? Dá. Dá, claro que dá. Porque o nosso destino é o quê? A gente gravitar para a unidade divina. Então a gente vai sair cedo ou tarde. Só que vai ficar mais difícil. Vai ficar mais complicado. E aí entra o vício. O vício começou criança. Começou com a gente não saber domar uma paixão, não saber usar uma rede social no seu devido tempo. Começou na gente não saber usar uma bebida alcoólica e diversas outras coisas. A paixão do sexo, a sexolatria. E a gente carrega isso para outras existências. A gente carrega isso para o plano espiritual. Quantas obsessões não se dão devido a uma paixão inicial que não foi bem trabalhada, que não foi bem domada, direcionada. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, item 10, Kardec fala o seguinte, olha, as paixões e os vícios são inerentes ao espírito. O que isso significa? Eu não posso culpar o meu corpo físico por um vício que eu tenho. Por exemplo, eu sou viciado em sexo. Aí eu digo, não, isso é do meu corpo. O meu corpo pede. A carne é fraca, né? A gente costuma usar essa desculpa. Mas a gente esquece que o corpo manifesta aquilo que está como sede, o espírito imortal. O corpo não manifesta uma tendência que o espírito não tenha. A cólera. Lá no Evangelho também, a cólera. Eu não posso culpar o meu corpo pela cólera que ele manifesta, porque a base do sentimento colérico não está no corpo, está no espírito. Aí a gente usa aquilo que eu gosto de chamar da síndrome da Gabriela, que é do Jorge Amado, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Então, eu nunca vou mudar, porque eu nasci assim, isso está no meu corpo, sou eu, tá? Aí a gente usa a desculpa da Gabriela para a gente não mudar. E a gente tem que ter cuidado com isso, muito cuidado. E aí quando a gente se vê em um determinado vício, em uma determinada paixão que se torna má, qual que deve ser a nossa atitude? Muitas vezes a gente usa da desculpa eu me amo para alimentar um vício. Olha que amor próprio é esse, né? Será que eu me amo alimentando um vício? Então precisamos refletir mais sobre o que é amor, sobre o que é amor próprio, consequentemente sobre o que eu quero para a minha vida. E o Emmanuel vai nos esclarecer, numa de suas mensagens, no Consolador. Pergunta 351. Como entender o amor a nós mesmos, o amor próprio, o ama-te, segundo a fórmula do Evangelho? Porque o que falta é a gente atrelar aquilo que a gente vive ao Evangelho. Falta Evangelho no mundo. As pessoas dizem assim, falta cristianismo no mundo. Não. E lá na Índia, que não tem cristianismo, ou é muito reduzido? E na China? E na Coreia do Norte, que é proibido? Proibido ler a Bíblia? Não falta cristianismo em si, falta evangelho. O cristianismo está dentro do evangelho. Nós criamos o cristianismo, Jesus trouxe o evangelho. Então, como atrelar a nossa vivência diária ao evangelho de Deus que Jesus trouxe? O Emmanuel vai responder. O amor a nós mesmos deve ser interpretado como necessidade de oração e de vigilância, que todos os seres humanos são obrigados a observar. Então ele dá uma primeira dica aqui. Amor a nós mesmos está atrelado primeiro à oração.
será que eu faço uma oração mínima que seja quando eu acordo? Eu faço todo dia, não como algo que eu, assim, obrigatoriamente eu tenho que fazer, mas como algo que eu tenha o prazer de fazer, de conversar com meu pai, de conversar com meu irmão maior, meu mestre. Eu tenho esse prazer quando eu acordo, antes das minhas atividades diárias. Eu sei da minha necessidade da oração quando eu estou passando por um momento difícil no meu dia, quando eu sou testado. Ora, segundo a nossa natureza ainda inferior, porque não vai ser sempre assim, quando eu sou testado, vem logo aquela ira, aquela cólera, aquela impaciência. Eu perdi a paciência com Vitor, não é possível. Não, eu não perdi, porque o que se perde, o que se adquire não se perde. É isso que o livro dos Espíritos nos diz. Virtude adquirida não se perde. Eu não perdi a paciência. Então, eu devo orar para adquirir forças para um dia chegar a ter a paciência em plenitude. Quando eu estou passando por um momento difícil, eu lembro disso. Eu lembro de pedir forças a Jesus, ao meu espírito protetor. Antes de dormir, eu lembro de agradecer pelo dia que passou, pelos desafios que eu vivenciei, por mais uma oportunidade que eu tive de estar aqui passando por esses desafios, porque o que tem de espírito querendo estar aqui na transição planetária não é brincadeira, não. Tem uma fila. A quantidade de espíritos que povoam o plano espiritual da Terra é 3, 4 vezes maior de encarnados. Então a fila é grande, é pior do que a fila da Caixa Econômica. Então eu agradeço por estar aqui e ainda por ter contato com a doutrina dos Espíritos, que é um acréscimo de misericórdia, é uma boia de salvação, uma tábua de salvação. Eu agradeço por isso. Será que eu tenho esse contato íntimo com meu Pai? É o primeiro sinal de amor próprio. Então, se eu digo que eu me amo e não oro, talvez eu não tenha tanto amor próprio assim. O Emmanuel vai continuar. Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma teoria de autoadoração. Não pise no meu calo porque eu me amo, viu? Você não está falando com qualquer um, não. Eu me amo. Então eu não levo desaforo para casa. Será que é isso? Emmanuel vai nos dar a resposta. Para nós, a egolatria, porque isso não é amor, é egolatria, já teve o seu fim. Porque o nosso problema é de iluminação íntima na marcha para Deus. Então o problema, o questionamento do amor próprio, não é o que o outro vai fazer e como eu vou me defender. É o que eu faço comigo, com o meu coração. Talvez não seja a bolsa de marca de R$800, o carro do ano. Talvez não seja isso. Talvez seja eu passar pelas dificuldades, pelas tribulações da vida, com calma e resignação, com coragem e com esperança. Talvez amor próprio seja isso. O Evangelho nos convida para esse olhar. O Emmanuel vai continuar nos dizendo, olha, quem se ilumina cumpre a missão da luz sobre a terra. E a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão o de irradiar espontaneamente o tesouro que carrega em si mesma. Ora, amor próprio, gente, é autoiluminação, é autoconhecimento. E quando eu me autoilumino, eu irradio, porque isso é uma lei física. Um dos pilares da doutrina espírita é ciência. Amor irradia.
Esse amor que nós estamos sentindo agora é o amor de Jesus irradiando, numa potencialidade de um espírito puro e crístico. Porque não é só puro, é também crístico. Então, o amor irradia. Eu já consigo irradiar o meu amor quando eu viajo de avião. Quais são as instruções dos comissários? Em caso de despressurização, vai cair uma máscara e você vai colocar primeiro na pessoa que você ama, no seu filhinho. Não, você coloca em você primeiro, porque senão você não pode ajudar o outro. Senão você desmaia. Então, eu preciso me socorrer para depois poder socorrer com propriedade. Já disse Jesus, 2 cegos, né? Um guiando o outro, os 2 cairão no abismo. Palavras de Jesus. Então eu preciso me esclarecer, encontrar consolação naquilo que eu amo, não com posse, mas um amor sublimado, né? Mais puro. Para eu poder irradiar. Quando eu ligo o fogão lá da minha casa, ligo o forno, o fogo ele vai aquecendo e ele vai começar a irradiar. Eu chego com a mão perto, assim, eu sinto calor. Quem já se ama verdadeiramente, você passa por uma pessoa que se ama, você sente. A pessoa atrai necessitados. Por isso que você fala assim, eu cheguei na casa espírita, eu comecei a me trabalhar, comecei a estudar, o tanto de problema que apareceu, o tanto de gente assim que testa a minha paciência, porque luz atrai sombra. Se o nosso planeta é um planeta de sombra, Jesus diz, faça brilhar a vossa luz. Faça brilhar a vossa luz. Então, amor próprio, gente, talvez não seja o que a gente pensava até esses dias. Talvez não seja eu alimentar o meu ego, que o Emmanuel vai chamar de egolatria, né, que é o ego em excesso. Talvez não seja isso. Talvez não seja não levar desaforo para casa. Talvez seja simplesmente se iluminar. Domar as más paixões. Tentar vencer os vícios. E aqui eu quero que nosso amigo Eduardo, por favor, faça uma projeção de uma imagem que vai retratar uma história que eu acho que muitos de nós conhecemos. Alguém conhece essa história? Esse quadro retrata Saulo encontrando Jesus às portas de Damasco, a caminho de Damasco. Retrata isso. Para quem não lembra, para quem não conhece a história, Saulo era o maior perseguidor do cristianismo. E ali, indo perseguir, indo prender cristãos na cidade de Damasco, o próprio Cristo aparece para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Saulo, no seu ímpeto de trabalho, de uma fé firme, porém até então mal direcionada, Saulo vai dizer: Senhor, tudo bem, eu já reconheço que tu és o Senhor. E agora? Eu fiz tanta coisa errada. Eu persegui, eu prendi, eu matei. E agora, daqui para frente, o que queres que eu faça? Aí eu pergunto: qual é a sua estrada de Damasco? Onde Jesus te resgatou para você estar aqui hoje? Você está buscando uma mensagem espírita, cristã. Qual é a tua estrada? Eu vou dizer a minha estrada. Cacá pediu para eu contar aqui. Eu era uma pessoa que eu tinha vícios sérios.
Por exemplo, eu não passava um final de semana sem tomar uma cervejinha. Ah, é sábado, está quente. Tenho que beber. Só que é o seguinte, Jesus ele não aparece, pode não aparecer em pessoa, né? Saulo teve o mérito, eu não tenho. Mas ele manda amigos. E do nada, que eu digo que não foi mérito meu, estava terminando de tomar uma cervejinha, isso era 2019, a vontade passou, se eu não quero mais, eu não quero. E me veio uma vontade imensa, uma paixão de estudar o Evangelho para depois falar sobre ele. Eu não sei de onde veio isso. Quer dizer, sei, né? Sei. Isso era um sábado, de modo que no domingo sobrou uma latinha de cerveja. Eu fui abrir a geladeira para pegar um suco. Minha esposa não está aqui hoje, mas ela viu. Isso vai ficar gravado. Abri para pegar um suco, a lata voou na parede, que amassou. E a partir daí, aí foi que eu falei, não, tá, agora não precisa mais de sinal, não. E todo mundo teve algum sinal, algum resgate. Todo mundo teve algum resgate. Os jovens que estão aqui hoje, vocês não precisam da estrada de Damasco se vocês seguirem o caminho do Evangelho desde o princípio. Tá? Mas essa estrada não é apenas de um resgate que assim, agora você vem estudar o Evangelho e você vai falar do Evangelho e vai ser tudo lindo. Não. Paulo, isso aí foi só o início. A gente fala, a conversão de Paulo, agora ele virou cristão, está tudo lindo. Não. Quem conhece a história de Paulo sabe que ele não saía de uma cidade, de um vilarejo, sem ser escorraçado. Eu estava comentando com os meninos, a gente está sendo recebido tão bem aqui em Natal, porque a gente não tem mérito ainda de ir para um lugar para ser escorraçado em nome de Jesus. A meta é essa. Talvez encarnar em um planeta mais atrasado para um dia ser preso, e escorraçado e morto em nome do Evangelho. Então, quando eu digo que eu me amo, não é para alimentar o meu ego. Quando eu digo que eu me amo, é para cumprir a vontade de Deus. Porque o próprio Paulo vai falar mais na frente, em meio às perseguições que ele sofria. Ele vai dizer, olha, quando a gente compreende o amor de Deus por nós, a gente se sente cheio, que ele vai chamar do Espírito Santo. E a gente não vai mais buscar as coisas terrenas, e sim as coisas espirituais. É isso que vai nos trazer verdadeira felicidade. Esse é o amor pleno que a gente um dia vai sentir. O amor que Kardec vai dizer que é um amor sem mescla, que vai resultar em uma felicidade sem mácula. Então, se eu me amo, eu cumpro o Evangelho. Por mais que isso me leve a sofrer perseguições, tentações, perigos na carne. Porque amor vai muito além disso. Amor é se entregar a Deus, se entregar ao próximo e se entregar a si mesmo. Fora disso, gente, pode ser um princípio de amor, mas ainda não é um amor pleno próprio. Tá? Então fica esta mensagem, que a gente possa se amar verdadeiramente. Aí a gente segue um caminho firme e seguro, com a bênção e a tutela do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela acolhida, pela recepção. Até breve. E aí, tá gostando das nossas palestras? Na próxima quinta-feira, nós voltamos, ainda dentro da temática do vício, dessa vez com Gustavo, falando sobre a natureza espiritual dos vícios. Muito importante a gente pensar sobre isso. Fica com a gente, não perde.